Beleza. Então, boa noite a todo mundo. Obrigada para quem já está aqui, para quem estão chegando também. Boa noite. Oi, Rui, boa noite. A gente está começando a nossa reunião. Hoje a gente tem ainda o capítulo 7, os itens 7 a 10, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Quem vai falar com a gente sobre esse item é o Ronaldo Rodrigues. A gente vai falar do livro Pão Nosso, capítulo 14, páginas. O comentário do livro hoje é do Macário, e eu vou pedir ao Ronaldo para iniciar com a prece para a gente abrir os trabalhos dessa noite. Ok, então, convido a todos a nossa prece inicial, né? Cerrando nossos olhos, deixando-nos envolver com essa energia maravilhosa que a espiritualidade colocou em cada um dos nossos lares, né? Desses que estão assistindo essa reunião, envolvido que estamos com esse clima de paz, de amor e de serenidade. Vamos nos ligando com o alto, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, a espiritualidade amiga que nos acompanha nesse nosso trabalho de todas as sextas-feiras. Viemos a Ti, ó Pai, nesse momento, a agradecer, Senhor, mas essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para buscar entender um pouco mais o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Agradecer por essa oportunidade de vida nesse planeta abençoado, escola de nossas almas, nesse corpo maravilhoso e abençoado que o Senhor nos deu para podermos crescer e evoluir aqui, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, que abençoe a nossa humanidade, que anda muito carente de amor, de bondade, de ternura, de fé, de esperança, de entendimento e de fraternidade. Mas são nossos irmãos, Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um nas suas necessidades mais íntimas, dando a esses nossos irmãos o remédio, o lenitivo, o bálsamo que eles tanto necessitam, para apaziguar as dores, não só do corpo, mas também as angústias do espírito. E console a todos, Pai, em sua infinita misericórdia e bondade. Obrigado, Pai. Que assim seja. Podemos dar início? Sim, claro. Pode compartilhar a tela se você quiser, já está liberado. Tá ok. Então, para quem está chegando, boa noite. Hoje a explanação do Evangelho é minha. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu só colocar em modo de apresentação. Ok. Eu coloquei aqui. Um minuto. Ok. Só um minuto aqui que eu... Agora sim. Procurando a tela. Achei. Bom. Todo mundo está enxergando, né? Sim. Ok. No nosso evangelho de hoje, a gente vai falar do capítulo 7, do item 7 a 10. Esse capítulo, ele nos abre, né, com as seguintes palavras de Jesus, né? Então, disse então Jesus estas palavras: graça te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Alguns textos de evangelho, até da Bíblia, fala que, em vez de doutos e prudentes, eles colocam sábios e inteligentes, alguns colocam sábios e presunçosos. Mas o sentido das palavras de Jesus, que eu busquei, pelo menos, ser fiel à Bíblia, eles falam muito em sábios e inteligentes. Mas vamos seguir, tá? Continuando, o Evangelho começa assim. Pode parecer singular
Que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e as ter ocultado aos doutos, né, os sábios, e aos prudentes, os inteligentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. Isso eu vou terminar aqui para a gente continuar. É que se cumpre que se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham, né, diante de Deus, né, são aqueles resignados, né, que se submetem à vontade de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Já os segundos são os orgulhosos, né, são os doutos, né, que eles falam, inteligentes, né, envaidecidos do seu saber mundano, né, saber do mundo, das coisas que eles aprenderam, né, das quais se julgam prudentes, né, inteligentes, né, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, né? Então, a gente observa aqui nessa primeira parte do Evangelho que parece realmente um contrassenso, né? Porque Jesus iria explicar, né, a sua doutrina, né, a sua boa nova, aos ignorantes, né, vamos dizer assim, né, aquelas pessoas mais humildes, né, que teria pouco conhecimento, entendimento das coisas, que seria uma coisa até mais difícil para eles, talvez, do que ensinar para aqueles que já sabiam, né, tinha inteligência, já tinha um pouco de estudo, já conhecia as leis, já conhecia toda essa parte das escrituras, vamos assim falar, né? Porque Jesus falou isso, né? Então, por que não ensinar para esses, né? É que até para nós, né, a gente observa assim, poxa, quando a gente tenta colocar uma ideia nova, algo novo, né, até para um amigo nosso ou alguma pessoa, o que é que acontece? Normalmente as pessoas inteligentes, né, elas começam a questionar, né, começam a ponderar, né, não, por que isso? Por que daquilo, né? As pessoas mais humildes, por não compreender, elas guardam, tentam assimilar e entender de alguma forma, até ficam quietos pela humildade por não entender, né? Mas os inteligentes, aqueles que gostam de pesquisar e se acham entender das coisas, né? Buscam questionar, buscam, né, ponderar as coisas, que nem os sofistas antigos da filosofia, né? Eles questionavam por questionar, né? Por mais que as pessoas explicassem, eles buscavam outro questionamento, parecia uma coisa que nunca acabava, né? É bem provável, né, que Jesus, entendendo isso, né, ele buscou que os humildes, aqueles que têm o coração aberto para receber, não aqueles que têm o coração fechado, que ficam questionando. A doutrina tinha que ter um coração aberto para que ela penetrasse e se fizesse presente nas pessoas, né? A ideia era essa. Pessoal, só para um detalhe, né? Eu coloquei aqui nessa minha apresentação, algumas frases de pessoas famosas, inteligentes, pessoas cientistas, tudo, com o objetivo de exemplificar e com o objetivo de a gente ter uma ideia realmente do que o Jesus queria falar para nós e ver isso nos dias de hoje, né? Não estou aqui colocando com a ideia de julgamento ou não, porque essas pessoas que eu vou colocar aqui são pessoas que se dizem ateias, agnósticas, e não acreditam em nada, né? Cada um tem o seu momento de encontrar-se com a religião, de se ligar a Deus. E não cabe a nós questionar porque a pessoa não acredita ou outra acredita. É só para a gente exemplificar, né? Espero que ficou claro para vocês, né? Para a gente, né, tentar entender melhor esses ensinamentos, né? Continuando o Evangelho, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou, né? Alguns incrédulos se admiram que os espíritos tão poucos esforços passam por convencer, né? Mas não adianta, né? Kardec ele sofreu tanto, foi escaneado naquela época, porque ele trouxe essas verdades, esse mundo espiritual até então desconhecido. Ele matou a morte quando lançou o livro dos Espíritos, e mesmo assim as pessoas não acreditavam, era coisa do demônio, era coisa do diabo, a igreja perseguiu, né? Então foi uma coisa difícil. Como é difícil se colocar algo em relação a essas questões que dizem respeito, né? Vamos falar assim, à espiritualidade, vida após a morte, reencarnação. Nem todo mundo acredita e está preparado para isso. Tem um momento certo. A razão está em que estes últimos cuidam, né, os incrédulos que ele fala, preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade, né? Porque é,
como as pessoas são humildes, eles podem falar o que quiser, que aquelas pessoas vão aceitar, né? A luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-lo a si, provando-lhes a sua existência, né? Aqui é muita presunção, né? Então, né, que Deus fique satisfeito por eu acreditar nisso, quer dizer, é muita presunção, né? É, aqui eu tenho uma frase do cientista Carl Sagan. Ele era cientista, ele era biólogo, ele era físico, ele era cosmólogo. O Carl Sagan ele ficou muito famoso quando ele fez aquela série Cosmo, né? Eu, quando era pequeno, assistia, né? Ficava maravilhado com aquelas coisas que ele colocava no ar. Ele era um cientista, ele era também ateu convicto, e ele falava assim, não é possível, quando ser um crente, de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. O que é que ele quer dizer? Ou seja, as pessoas, né, que acreditam em algo a mais, né, acreditam em Deus, exemplo, acreditam em vida após a morte, elas possuem a coisa chamada fé. Elas, dentro de si, elas carregam essa verdade que faz acreditar nisso. Para Carl Sagan, as coisas que não têm evidências, que não se comprovam pela ciência, não tem razão de ser, não tem por que acreditar. Então, seria um óbvio para essas pessoas acreditar nisso sem se procurar evidência. Ah, Deus existe, então prove que Deus existe. Então, ele esquece que essa questão da espiritualidade não se prova com cálculos matemáticos ou com fórmulas, vamos assim falar, né? Pré-determinadas, criadas em teses, né? Ou hipóteses que se possam falar. Eu gosto muito de uma frase quando eu li O Pequeno Príncipe, que é um romance, é um livro que todo mundo já conhece, né? Escrito pelo francês, né? Antoine Saint-Exupéry, né? Então, ele fala assim: só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos, ou seja, o que realmente é essencial para nosso espírito, para nós, né? Não está nas questões materiais que nosso olho pode captar nessa parte exterior. O essencial, ela está muito além do que a nossa visão física pode captar, né? O essencial, o espiritual, aquilo que nos transforma, né? Que nos faz ligar essas questões morais que Jesus falava. Seguindo aqui o nosso estudo, né, do Evangelho de hoje, continua, o poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas como nas grandes. Se você olhar uma planta, uma formiga caminhando, né, quando ela leva aquelas folhas nas costas para poder botar no ninho, para poder construir, né, aquela estrutura que elas fazem, né, de uma forma bem equilibrada, né, por instinto, vamos falar assim. E quando você se olha no espelho e olha para você, né, esse corpo, os órgãos, tudo no lugar certinho, as veias funcionando, o cérebro, né, o pensar, né, que até hoje o cientista não sabe de onde vem o pensamento, né, essas coisas que ele não consegue explicar. Poxa, isso é acaso, né? Se é um acaso, esse acaso também é inteligente, porque como você conceber tudo isso do nada, né? Aconteceu, né, do nada. Não, é uma coisa que a gente para pensar, não, tem alguma coisa a mais, né? E continua. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, né? Ele não coloca lá no cesto a luz lá embaixo, né? Por isso é que derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não veem, né? Só o cego, aqueles que não querem ver, por dureza, por orgulho, não vai enxergar essas verdades. Jesus trouxe aquela boa nova para todos que estavam ali, mas nem todos queriam aceitar aquilo, né? Nem todos queriam, né, com que essa boa nova entrasse dentro deles e fizesse aquela mudança, né, que fez no Paulo, né, a transformação para um homem novo, né? Nem todos queriam isso. A esses não quer Deus abrir a força aos olhos, dado que ele apraz tê-los fechado. Né? É aquela coisa, né? Muita luz, né?
realmente ofusca os olhos das pessoas, né? Então, naquela época, até Jesus ele não poderia falar de tudo aquilo que ele queria e entendia para aquelas pessoas que não tinham tanto conhecimento, até para os outros, porque não iam entender, não iam compreender realmente o essencial da tua doutrina, de que seria amar ao próximo. Então, o Jesus ele colocava em pinceladas para as pessoas ir acostumando, ir buscando entender, fazia correlações com suas parábolas. Aqui eu trouxe uma frase do cientista também, Stephen Hawking, né? Esse cientista aqui, ele faleceu em 2018, ele tinha esclerose lateral amiotrófica. Então, é uma doença que ela vai degenerando todos os músculos ativos do corpo até a pessoa morrer, né? Então, esse cientista ganhou vários prêmios, né? Ele fez a teoria, né? Dos buracos negros, né? A teoria de tudo, né? Que tudo, né? Ele queria unir todas as leis da física numa coisa só. Isso já era do Einstein, né? Ele queria trazer para cá. Ele fez aquele filme, aquele livro, lançou aquele filme, Uma Breve História no Tempo. Então, é um cara muito famoso, inteligentíssimo, né? Ganhou vários prêmios, né? E ele era ateu convicto. Ele falava assim: "Eu sou ateu. A religião crê nos milagres, mas estes não são compatíveis com a ciência." O que o Espiritismo discorda disso aqui. Né? No passado, antes de entendermos a ciência, era lógico crer que Deus criou o universo, mas agora a ciência oferece uma explicação mais convincente, né? Ou seja, ele está provando que o universo poderia, a criação do universo poderia ser mostrado por teses, por teorias. Ele não, até as teorias dele não podiam ser explicadas, porque não tinha como ele conseguir os dados que vêm do universo, né? E a questão dos milagres, o próprio Espiritismo ele fala, né? Não existe milagre se falando na palavra empregada, né? Para o Espiritismo, todos os acontecimentos dentro das leis da física, da química e da biologia, está tudo aí dentro das leis química e biologia, não foge, né? São leis que Deus criou, está aí. E essas leis são imutáveis, né? É que muita gente naquela época não entendia essas leis, né? E como era uma coisa maravilhosa, né? E admirava aos olhos, as pessoas, puxa, é milagre, né? Não, né? Não tem como explicar, né? Hoje a gente vê que já se pode explicar muitas coisas, né? Outro o famoso, né, psicólogo, né, psicanalista, né, eu acho que ele era, né, era o Freud, né? Ele falou assim, né? Ele também era ateu. Ele falava: um homem que está livre da religião tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa. Ou seja, se você não tem essa ligação com Deus, né? Você não acredita em algo a mais, sua vida vai ser completa e normal. Mas será, pessoal? Ou é o contrário? É essa ligação com Deus, é essa crença na vida após a morte, que existe algo, que existe um ser superior que criou tudo isso, que nos conforta, que nos consola, que quando morrer, quando desencarnar, a gente vai encontrar aquele nosso parente, aquele nosso pai, nossa mãe, que partiu antes da gente, né? Será que isso não é mais normal e completo do que você deixar de acreditar nisso e viver uma vida só nas questões materiais e achar que aquilo, né, essa vida mundana, né, da matéria, e achar que assim tá bom e pronto, morreu, acabou? Né? Que lógica teria nisso? Né? Que consolo teria nisso para a gente, né? Nessas questões, né? E os espíritos falam assim: a vez deles chegará, né? Não é Freud, não, pelo amor de Deus, né? Continuando o texto, tá, pessoal? A vez deles chegará, né? Os incrédulos, né? Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios convenientes conforme os indivíduos, é óbvio, né? Deus, né, ele coloca para cada um, no momento certo, a maneira de as pessoas enxergarem que ele realmente existe, e que ele está em coração de cada um de nós. Não precisa aquela coisa que a gente fala de forçar a barra, né? Impor Deus às pessoas, né, que acreditem nele, só que as pessoas não querem. A gente, no meio espírita, sempre fala, né? Cada pessoa tem o seu momento, né?
tem seu momento de encontrar essas verdades e que essas verdades cheguem, se implantem no coração e se façam fortes e se frutifiquem. É isso que a gente entende, né? Esse outro famoso que todo mundo conhece, o Drauzio Varela, né? Nosso médico querido, doutor, ele fala o seguinte: segundo ele, as pessoas têm a necessidade de criar saídas para a vida eterna, já que não estão preparadas para o fato de que todos vamos morrer, né? Ele também é ateu convicto, né? Como eu falei, né? A gente respeita cada um, tem seu momento. Quem quiser acreditar em Deus, acredita. Quem não quiser, não acredita. Isso faz parte da humanidade, né? Estamos num mundo eclético, vamos falar assim, né? Mas é uma questão que ele fala, né? As pessoas têm necessidade de criar, né, saídas para a vida eterna. Será que é necessidade? Né? Ou será que isso já não está dentro de nós e a gente exterioriza, né? Com o passar dos anos, que a gente vai começando a ter mais consciência de que somos seres, né, espíritos imortais, né? E que isso aqui é só um estágio nesse planeta, né? Que a morte nada mais é que uma passagem. Não é a morte, entendendo a morte como uma passagem, né? E não como uma coisa derradeira, morreu, acabou, existe um consolo a mais, né? A gente vê mais sentido na vida, né? E viver a vida plenamente, em saber que a gente vai seguir em frente depois e vai ter outra oportunidade de retornar do que morreu, acabou, né? Seria, parece, muito frio isso, né? Morreu, acabou. Não, por que morreu, acabou? Né? Que Deus é esse? Né? Por isso que eles não acreditam, né? Morreu, acabou. Então vou fazer o que eu quiser aqui, tá tudo bem, é tudo assim. Vou matar, vou fazer o que eu quiser, bandalheiro por aí, né? E as leis, e a moralidade, e a ética, né? E os espíritos continuam. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhes o que devo fazer, né? Então não é porque eu não creio, é que eu vou para falar para pessoas que elas também não devem acreditar. E cada um acredita naquilo que convém. Nem lhe cabe dizer, se me queres convencer, tem que proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é que mais me convém. Então não adianta, né? É por isso que Jesus falava para os humildes, né? Não, vou te mostrar as verdades, mas se você só acreditar nessas verdades, se for dessa maneira ou daquela outra, não tem como. Então, espera amadurecimento espiritual dessas pessoas, para que depois elas entendam, né, o que eu quero falar, o que Jesus queria falar, vamos falar assim, né? Então, enquanto isso, eu vou explicando para quem quer, para quem tem essa fome, essa sede de amor, né, e ainda não entendeu como fazer com que ele cresça dentro delas. Seguindo o nosso estudo, né, aqui temos também o Chaplin, né? O Chaplin ele não era ateu, ele se dizia agnóstico, tá, pessoal? Então, uma pessoa agnóstica, né? É uma pessoa que, vamos dizer assim, é uma pessoa que está em cima do muro, né? Vamos dizer assim, né? Ela não acredita e nem deixa de acreditar, né? Então, ela fica meio assim, né? Então, o Chaplin era assim, né? Ele faleceu em 77, ele tinha acho que 88 anos de idade. Então, a gente conhece, né? Porque era um cara fantástico, né? Um ator excepcional, né? Os filmes que ele fazia, né? Então ele falava assim: por simples bom senso, eu não acredito em Deus em nenhum. Aí a gente pensa, bom senso, né? É a sensatez, né? É a razão, né? Se tudo que tem no universo não te faz você acreditar que existe um ser superior, o que é que vai te fazer acreditar então? Que bom senso é esse? Eu não entendo. Né? Para mim seria o contrário, né? O bom senso me diz que tudo que existe é porque existe algo a mais, um ser superior que eu estou. Eu não tenho concepção de entender a Deus, né? Talvez seja por isso que ele era agnóstico, porque ele não tinha concepção de entender se era de um Deus ou se não era, né? Então ele ficava em cima do muro, né? São aquelas pessoas mornas, né? Que espera ver o que, é que vai acontecer para ir para um lado ou para o outro, né? E a gente, quando olha para tudo isso no universo, não, existe um Deus, uma coisa maior. E os espíritos falam, não se espante, pois, os incrédulos, de que Deus, nem os espíritos, que são os seus executores da sua vontade, se lhes submetem à existência. Claro que não, né? Inquiram de si mesmo
o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Aí continua. Deus impõe condições e não aceita que ele queira impor. É óbvio, Deus colocou no mundo, no universo, vamos falar assim, leis naturais, essas leis que regem o universo. Para nós aqui, a gente entende como as leis naturais, a lei de conservação, lei de destruição, lei de trabalho, lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade, e outras tantas que tem aí, né? E que rege o universo, estamos mergulhados nelas. Então, Deus não impõe nada, ele criou as suas leis, né? Basta a gente segui-las para ter uma vida saudável, uma vida boa. Mas, normalmente, pelas nossas imperfeições, a gente se afasta da lei de Deus e acaba tendo que voltar para cá de novo, né? E aí a gente entra naquele ciclo, né? E aí ele continua, né? Escuta bondoso que eles lhe dirigem humildemente e não os que julgam mais que ele. Então, os espíritos colocam, né? Escuta aqueles que falam de Deus, aqueles que falam de amor, né? Não que falam de outras coisas, das matérias, né? De riqueza, só isso aí vai ficar aqui, né? O essencial realmente não é isso, né? E hoje a gente entende, eu acredito que todos vocês entendam isso também. Aí pergunta-se, não poderia Deus tocá-lo pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinam os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia, mas que mérito teria eles? De que serviria, né? Deus não poderia fazer esses milagres, né? Pegar, né, para esse que não acredita, fazer aparecer na frente dele uma mãe desencarnada, um pai, dizendo: meu filho, existe uma vida espiritual, existe algo a mais, por favor, acredite. Será que eles iam acreditar ou eles iam dizer: isso aí é invenção, isso aí é esquema, isso aí é um holograma? Eles não iam. E por que motivo Deus ia parar o que ele está fazendo no universo para mostrar só para uma pessoazinha ali que não acredita nele, para acreditar nele, ia mostrar algo, né? Que mérito teria isso? Que razão teria Deus fazer isso, né? Não teria nenhuma, né? Então, a coisa que eu acabei de falar, né? Tem um momento certo das pessoas encontrarem essas verdades, né? Enquanto elas não acham, né? Vamos entrar nesse ciclo de reencarnação, encarnação, e a gente sabe, né? Que uma hora a gente vai se encontrar, né, nessa coisa que o Kardec falava, né, sobre a gente ter que voltar, né? O que ele falava sobre quando a pessoa infringe a lei de Deus, né? Eles têm que passar por 3 etapas, né? Arrependimento, expiação e reparação. Isso aqui não tem para onde você fugir. E você só se arrepende quando você entende que você está errado, que aquilo que você acreditava ser verdade era uma mentira, e que a verdadeira verdade, né, vamos falar assim, né, só reforçando a frase, a verdadeira verdade, né, o que escapava aos seus olhos está se colocando naquele momento. Aí você se arrepende sinceramente. Os espíritos cansam de falar que lá no mundo espiritual, nos umbrais, está cheio. E quando os espíritos se arrependem sinceramente, não é da boca para fora, é sinceramente, de coração, sim. Né? Deus nota. Aí são as equipes espirituais vão lá atendê-los. A partir daí, ele vai entrar num processo de expiação. Quando a gente fala de expiação, ok, pessoal, é dor. Você vai ter que buscar, através da dor, reparar os erros que você cometeu contra a lei de Deus ou contra aqueles que você maltratou ou fez algum mal. Não tem outra saída. Né? Aí, quando você equilibra isso aí, beleza, ótimo, vamos seguir em frente para tentar mudar. Aqui tem um outro ator, né, que eu gosto muito, né, ele fez O Senhor dos Anéis, X-Men, né, é o Sir Ian McLean, né, ele fala assim, Deus, para ele, né, Deus pode sim existir, mas que ele nunca fez e nem fará parte da sua vida, dele, né, ele falando, né, Deus nunca fará parte da minha vida, né, é uma coisa até meio dura de se falar, né, puxa, como é que Deus não pode fazer parte da minha vida? Quer dizer, eu só acredito no aqui e no agora. Muitas vezes a gente entende esses espíritos como pessoas que sofreram muito na vida para chegar onde chegaram.
tiveram muita dificuldade, passaram por dificuldades tamanhas que a gente nem imagina. E quando eles conseguiram, né, através da resiliência, conseguiram se sobrepor, conseguiram um status, né? E ele acredita que tudo aquilo é obra dele. Ele conseguiu com o suor do trabalho dele, não deixa de ser. Mas que Deus não interferiu em nada. Nada tem a ver com Deus, nem as oportunidades de vida que ele está tendo. Né? É uma coisa meio assim, eu acho muito frio, é muito duro você estar numa vida sem só em propósitos materiais, sem ter uma essência, algo a mais para você conquistar, só a matéria, né? Os espíritos falam assim: não se vê em todos os dias criaturas que não cedem à evidência, chegando a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível, né? Tem pessoas assim, né? Acho que vocês conhecem, né? Ah, mesmo que São Pedro apareça aqui, eu não acredito que ele existe. Não, essa é besteira, não existe, né? Pode cair um raio aqui 10 vezes, eu não acredito. Então, não adianta, né? Esses se negam, assim, a reconhecer a verdade. É que ainda não trazem o quê? O amadurecimento espiritual para compreendê-los. Tem um momento certo. Jesus sabia disso. Não adianta impor nada. É que nem religiões, você não precisa impor a sua a ninguém. Se a pessoa quiser aceitar e entrar, ótimo, de bom grado, né? Nem o coração para senti-la, né? Então tem que abrir o coração para poder aceitar esses ensinamentos, senão não adianta, né? O orgulho é a catarata que ele tolda a visão, não é verdade, pessoal? As pessoas orgulhosas nunca vão reconhecer que existe algo a mais que ele não conhecia, né, de determinado assunto. Né? Para ele, ele tem que entender mais, ele tem que saber mais. Que nem os escribas, os sacerdotes, Caifás, da época de Jesus. Imagine um homem de Nazaré que nunca fez escola de nada, vem aqui falar de Deus, de amor, vem falar de amor ao próximo, de perdão, vem aqui conturbar as nossas leis. Quem ele pensa que ele é, né? Quem ele pensa que ele é, né? Era assim os sacerdotes, né? Só pensavam naquele mundinho deles, usavam da religião e do conhecimento que ele tinha para manipular o povo ignorante. Quando Jesus abriu os olhos do povo para a verdade, né? Aí o povo começou a entender quem eram esses sacerdotes, né? E o povo começou a entender o que é que ele realmente necessitava para ver ter a vida eterna, como Jesus falava, né? De que vale apresentar a luz ao cego, né? Não adianta, né? Ele não enxerga, né? Necessário é que antes lhe destrua o que é a causa do mal. Né? Quem é que está causando o mal? Daí é que vem o médico hábil. Deus, primeiramente, corrige o orgulhoso, né? O arrependimento. Ah, você se arrependeu. Ah, entendeu qual é o mal que estava te causando? O que é que estava te destruindo por dentro? Ah, entendeu? Agora sim. Ele não deixa ao abandono aqueles seus filhos que se acham perdidos por quanto sabe que cedo ou tarde os olhos se abrirão. Né? Nenhuma ovelha está perdida, disse Jesus. Meu pai trabalha até hoje, eu também. Né? Lembra do filho pródigo? Né? Foi para o mundo, gastou tudo, fez aquela vida toda, voltou de joelho aos pais. Por quê? Ele percebeu que o que ele precisava encontrar na vida, ele tinha todo o tempo ali na casa dele, o abrigo, o amor, o respeito dos pais, o aconchego. Né? E essa busca dele só foi para mostrar a ele que tudo que ele buscava estava lá. Né? Ronaldo, E ele não desculpa, sabia. Oi? é só para te pedir para olhar a hora que a gente já está em cima da hora para passar para a próxima Tá, eu vou parte. adiantar aqui então. Vou passar aqui. Já vou encerrar. Aqui a gente vai falar. Já são 8 e Já está no 5 final, já está quase. no final. Já Tá, está no final, já estou encerrando, né? E aqui eu trouxe, né, para finalizar os nossos slides, né, uma frase do cientista também, Darwin, né, que criou a teoria da evolução. Jamais neguei a existência de Deus. Penso que a teoria da evolução é totalmente compatível com a fé de Deus. Claro que é. São leis naturais. O argumento máximo da existência de Deus parece-me a impossibilidade de quê? De demonstrar e compreender que o universo imenso, sublime sob toda a medida, tudo funcionando certinho, e o homem tenha sido fruto do acaso, né? É muita pretensão nossa achar que o acaso criou tudo isso, né? O Darwin sabia disso, né? É por isso que ele falava, né? Tem um Deus que criou tudo isso, né? Eu apenas estou complementando aquilo que ele criou. E para encerrar, aqui está o nosso mestre Jesus. Eu sou o caminho, eu sou, né, o Cristo ungido, né,
o enviado de Deus, o caminho são os meus ensinamentos, a verdade é aquilo que eu falo e eu testemunho. E a vida eterna, a vida em direção para a evolução, só se chega através de mim, através desses ensinamentos que eu trago para você. É isso que o Cristo queria trazer para nós. E com isso, eu encerro a nossa preleção de hoje de culpa e o passar do tempo, tá, pessoal? Muita paz a todos, Jesus no coração. Obrigada, Ronaldo. A gente vai passar para a próxima etapa, então. Vocês estão me ouvindo? Então, eu vou compartilhar a página para a gente ler. Páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Em Tiago 3,17. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-se-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas que a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana. Semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. O Macário vai fazer o comentário. Tempo que o Ronaldo deixou para a gente. Boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. Muita paz. Desafio para o Macário. Macário, você tem 8 minutos. 8 minutos. Máximo. Você sucinto. Tá? Esse texto me lembra uma colocação de Paulo, quando ele fala: examinai tudo, retende o bem. Ou seja, a gente tem que entender tudo, tem que ler tudo para ver o contraditório. A gente não pode ficar só focado numa determinada situação, numa pseudo-verdade. Quantas verdades existem? Eu começo rapidamente aqui até fazer uma provocaçãozinha para vocês. Nós somos espíritas, estamos vivenciando essa doutrina maravilhosa. Pergunto rapidamente: o espiritismo é a verdade ou é uma verdade? Se alguém quiser comentar, é a verdade ou é uma verdade? Não, ninguém vai comentar. Eu comento: o espiritismo é uma verdade. Que existem tantas verdades que nós, na situação que nós estamos, ainda não temos condições de absorvê-las todas. Tá? E a própria doutrina, os nossos amigos espirituais, sempre recomenda que a gente tenha uma boa leitura, leia um bom livro, procure cultura, procuremos aprender cada vez mais. Mas temos, como diz o texto aqui,
de selecionar quem são esses autores, da onde vêm, quem está escrevendo. Olha o cuidado que a gente tem, que a doutrina fala para gente. Espíritos pseudo-sábios. Nós temos, de uma maneira geral, acostumado a aceitar tudo que vem psicografado, tudo que vem da espiritualidade. É psicografado? Aceitos sem pestanejar. Esse que está o grande erro. Examinar tudo e tende o bem, como diz Paulo. Os espíritos pseudo-sábios, quem são? São aqueles que têm já alguma evolução intelectual alta, inclusive, mas moral ainda muito a desejar. Então, colocam as coisas, às vezes até verdadeiras, e a gente vai acreditando aquilo lá. E no meio daquelas coisas verdadeiras, vão inoculando alguma coisinha aqui, outra coisinha lá, desviando a gente do rumo certo. Então, precisamos passar pelo crivo da verdade, pelo crivo da lógica. O Espiritismo é uma lógica em tudo. Então, questionemos. Muita gente tem medo de questionar os espíritos. Porque veio dos espíritos. Não, questionemos. A fé na doutrina é uma fé raciocinada. Não é aquela fé cega. Não é porque um espírito falou ou porque alguém famoso escreveu que nós vamos acreditar nisso. O Ronaldo até facilitou esse nosso comentário aí, listando uma série de autoridades ou autoridades, tá? Com frases de efeitos. Mas a gente analisando todos aqueles lá, com exceção do Darwin, são pessoas que estão num conforto material muito, muito grande, pessoas que atingiram, digamos, um ápice social. Então, não querem acreditar que eles possam perder aquela situação. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do Drauzio Varela. É um médico. O médico deveria saber quase tudo de saúde, e não sabe, ninguém sabe nada aqui, ninguém sabe tudo aqui. E o que ele disse no começo dessa pandemia? Está escrito, está gravado. Gente, isso, não se preocupe, isso é apenas uma gripezinha. Pode brincar o carnaval à vontade. E olha o que aconteceu, todo mundo brincou o carnaval e foi ali que deu o boom dessa pandemia. Por isso, voltamos nessa questão de Paulo. Examinar tudo, retendemos o bem, analisemos a lógica, analisemos a fonte de onde vem. A espiritualidade também nos fala. Os espíritos, bons espíritos, nunca se enganam, nunca se equivocam. E a gente pode até questionar esses nossos irmãos espirituais. Não entendi. Questiona, será que isso é verdade? Eles não vão se ofender, se constranger, porque nós duvidamos dele. Eles sabem da nossa capacidade. Eles sabem que nós ainda estamos aprendendo, que ainda precisamos desse tempo, mas precisamos aceitar as coisas que o nosso coração entende, que nós, como espíritos, entendemos. Por isso, a fé do Espiritismo é a fé raciocinada, que é aquela que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da natureza, né? Porque aquela fé cega, realmente, ela pode gerar uma série de desastres, uma série de violência que a gente vê ao longo da história, as famosas guerras santas, guerras provocadas por religiões. Por quê? Foram lidas coisas e não foram interpretadas, não foram entendidas, não foram questionadas. Não vamos levar, por exemplo, o Velho Testamento ao pé da letra. É o próprio Paulo que fala isso para a gente. Não nos prendermos na letra que mortifica,
mas no Espírito que vivifica. O que Jesus quis trazer com aquilo? O que aqueles profetas quiseram trazer para a gente com aquele ensinamento, com aquela palavra? Ou talvez não tenha sido bem deles, tenha sido alterada ao longo do tempo, erros de traduções, erros premeditados. Então, tem coisas ali que foram acrescentadas, coisas que foram suprimidas. Então, precisamos realmente ter esses olhos clínicos, críticos, né, para analisar aquilo e reter o que é bem. Trazendo para a nossa realidade de hoje, o que a imprensa, de uma maneira geral, mostra para a gente? Só tragédias, só número de morte. Macário, era seu tempo, hein? Quanto tempo? Já acabou, já. Vai. É culpa do Ronaldo. Mas eu termino. Só trazem tragédias. E as pessoas ficam presas numa televisão e só falam de morte, 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 morte. Jornais que, se você espremer, sai sangue. Então, precisamos de boas leituras. Não é que nós vamos ignorar o que está acontecendo, a realidade dessa doença. É realmente uma situação grave. Mas vamos pensar melhor, vamos orar mais, vamos ter pensamentos positivos, vamos cuidar um dos outros, vamos olhar um para os outros e realmente ter boas leituras, porque a cultura, o saber não ocupa espaço e nem dói. Tá? E para a gente encerrar, já que fui intimado a encerrar, vamos encerrar com a frase do Mestre Jesus. Antes, só um pouquinho do Einstein. Ele falou de tantas personalidades. O Einstein disse o seguinte: eu não acredito no Deus criado pelos homens, mas acredito no Deus que criou os homens. E terminamos com a frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paz com Cristo, com Deus. Obrigada, Macário. Agora a gente vai passar para a parte das vibrações. Eu vou convidar a Gracinha para fazer as vibrações. Vamos nos conectar com o que ela vai falar com a gente. Então vamos, nesse momento, agradecidos que estamos por todos esses ensinamentos e procuramos colocar dentro de nós e que assim possamos praticar o bem sempre, para poder nós ajudar aqueles que mais necessitam. E por isso aqui estamos nessa noite, fazendo as nossas vibrações de amor, vibração que possa chegar a todos aqueles que necessitam de um amparo espiritual. Com o pensamento ligado a Deus e a Jesus, juntamente com a espiritualidade amiga, vamos vibrar, doar o que temos de melhor dentro de nós, que é o amor, em benefício de todos os necessitados. Vibremos por todo o planeta Terra, esse planeta lindo, maravilhoso que Deus colocou nas nossas vidas para que estivermos aprendendo, estagiando, para que melhor possamos evoluir espiritualmente. Vibremos por todos os países, por todos os povos, que sejam amparados de luz e de amor, e que eles possam se unir com muita fé e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vibremos também pelos hospitais, por todos os doentes que ali estão em desespero, muitos desses irmãos também acamados em seus lares. Vibremos por eles, meus irmãos, que as nossas vibrações de amor possam chegar até eles, amenizando assim os seus sofrimentos. Vibremos pelos idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas, em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos
por todos os irmãos que se encontram desempregados nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade, esses irmãos possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos pelo nosso Brasil, momento que nos encontramos em grandes desafios, rogando a Jesus que traz a tua luz, a tua paz, envolvendo todo o nosso país em muito amor, para que todos aqueles que estejam no poder, Senhor, possam trabalhar com dignidade, com respeito e mais amor, pensando sempre em todas as famílias, em toda a humanidade sofredora. Vibremos pelos trabalhadores da saúde, muitos deles já cansados de estar ali enfrentando essa pandemia, e muitos deles vendo tantos irmãos desencarnando e ficam aflitos com toda essa situação. Vibremos por eles, Senhor, que eles sejam envolvidos em luz, em paz, em amor. E gratidão, Senhor, por esse trabalho tão importante para nossas vidas. Vibremos também pelos nossos familiares que se encontram distante de nós, rogando a Jesus que leve a paz e a bênção a todos eles. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possa conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, Senhor, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos pelo nosso lar, rogando a vós, Senhor, que nos abençoe, nos ilumine, que esteja sempre presente no nosso lar, nos dando toda a sabedoria para podermos vencer os nossos desafios com amor, paciência e muita dedicação e respeito. E assim, vibremos por todos os irmãos que estão fazendo parte do nosso evangelho desta noite. Que eles sejam amparados de luz e de amor, sejam confortados na tua paz, no teu amor, Senhor. Que eles tenham bastante serenidade para trabalhar, para resolver seus desafios com muita paciência, envolvidos em muito amor. E que assim, Senhor, a tua paz, o teu amor, envolva todos os nossos corações encarnados e também os desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado em Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, agradecendo aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos que tentam nos guiar aqui nesses momentos difíceis na Terra, nos conectar ao Jesus, a Deus, para que a gente esteja sereno, para que a gente realmente absorva tudo isso que a gente aprendeu essa noite, olhar para nós, olhar para os nossos pensamentos, para as nossas virtudes, para os nossos comportamentos e progredir, sempre com o intuito de evoluir a cada dia mais. Obrigada pela oportunidade dessa noite, que possamos estar de volta na semana que vem para mais uma noite realinhar os nossos pensamentos e ter forças para seguir as semanas. Que assim seja, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, gente, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Bom ver Oi, vocês. Nino. Boa noite. Ô, Meire, Lúcia. Oi, Marilu. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Oi. Gracinha, Boa pela noite, vibração Meire. excelente. Ah, que bonitinha. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olha que A senhora bonitinha. tá boa. Boa noite, gente. Uma boa Boa noite. noite. Com Deus. Boa Tchau. Boa noite. semana. Tchau, boa Fiquem noite, com pessoal. Deus. Boa noite, Nino. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, Macário. Tchau, Gracinha. Boa Boa noite. Se noite, cuidem. Gracinha. Tchau. Boa Boa noite. noite, Macário. Todo mundo, boa semana, até a Boa próxima. semana. Boa Tchau. semana, muita proteção.